Você já ouviu falar sobre o índice de bem-estar urbano? É uma análise sobre onde se vive melhor e onde os moradores sofrem com a falta de serviços. Os dados vêm da pesquisa distrital por amostras de domicílios, a PEDAD, feita pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, IPDF. Nós vamos ver então as regiões que se destacaram. Olha aqui na tela, então, a gente tem as informações das regiões com o índice lá em cima. A escala vai de 0 a 1, sendo que 0 é muito ruim e 1 é muito bom. Olha só o índice. As primeiras colocadas, vamos ver aqui, olha só, Lago Sul, Sudoeste Octogonal com 0,96, depois vem Plano Piloto, Águas Claras e Cruzeiro com 0,93. O que dá para a gente tirar dessa informação aqui da pesquisa é que, óbvio, né? As cidades com maior poder aquisitivo, ou as regiões mais nobres, o índice de bem-estar fica lá em cima, né? Mas vou destacar uma coisa até para vocês que eu falei agora há pouco. Tá vendo aqui, ó, o Cruzeiro tem 0,93. É uma cidade que tem um índice lá em cima. Mas bem pertinho do Cruzeiro, vamos chutar aí 10, 12 quilômetros no máximo, tem a Estrutural. E a Estrutural tem um dos piores índices. O índice está lá embaixo, olha só. Esquia Estrutural com 0,37. É o pior índice, né? Depois vem aí depois tem São Sebastião, Fercal, Sol Nascente e aí, por fim, a Estrutural. É óbvio que o que está aqui escancarado para a gente é que essas regiões aqui, elas recebem poucos investimentos do poder público. Lembra que nesta semana nós falamos, por exemplo, da Fercal, que está esquecida? É uma região que sofreu com um crescimento desordenado, virou cidade, mas está lá, na região norte, intocável praticamente, porque é preciso investir no trânsito, na saída da cidade, na drenagem da água da chuva, por exemplo, na rede de esgoto. Estrutural também foi uma região com ocupação desordenada, né? E virou cidade. Tem uma invasão ainda, que é a Chácara Santa Luzia. Já já vamos mostrar para você. Sol Nascente, outra ocupação desordenada junto com o pôr do sol. E São Sebastião era uma cidade com uma característica rural, basicamente. Lembra, Agrovila, São Sebastião, virou cidade, sofre também com grilagem de terras e isso tudo interfere no índice de bem-estar das comunidades. Bora lá para a Estrutural com Maria Fernanda. Mafê, tocamos neste assunto da Estrutural, né? Inclusive a Estrutural fica pertinho da Esplanada dos Ministérios, da Praça do Buriti, onde decisões são tomadas que poderiam, digamos assim, melhorar a vida dos moradores dessa região, né? Pois é, Fred, e o que chama a atenção foi exatamente isso. Depois desse apanhado que você fez desses números, a gente vê, são duas realidades completamente diferentes e muito próximas, né? A Estrutural do Sudoeste, que como você falou, no mínimo aí a gente vê ali pelo menos cerca de 10, no máximo 15 quilômetros que divide uma região administrativa da outra. Luiz Gastão está aqui comigo, vai dar uma passeada por essa região, que é a Santa Luzia, que é uma chácara, né? Se chama Chácara Santa Luzia, para quem não conhece, fica aqui nos fundos da Estrutural, que já foi legalizada, mas essa região continua sendo uma invasão e, portanto, muito difícil se chegar aqui serviços públicos, né? Aqui, por exemplo, a gente vê lixo a céu aberto e a gente também percebe que o esgoto corre a céu aberto. Então, é um prato cheio para doenças, inclusive a dengue também, né? E essas regiões, a gente falou aí nesse levantamento que foi feito agora, nesse índice de bem-estar, a Estrutural aparece com um pior índice de bem-estar, ali com 0,37, como o Fred chamou a atenção. Agora, por incrível que pareça, a cidade ou a região administrativa, né, com maior variação positiva, de 43%. Ou seja, do último levantamento que foi feito lá em 2020, comparando com agora, teve um maior índice positivo, assim, de questão de melhorias, né? Mas a gente percebe que ainda está ali no finzinho da lista de bem-estar, ou seja, de cidades melhores ou piores para se viver aqui no Distrito Federal. A gente mostra agora imagens de Águas Claras que aparecem em segundo lugar. A gente destacou primeiro o Sudoeste, que apareceu aí, depois Lago Sul, e em terceiro lugar aparece Águas Claras com 0,95%.
Vamos lembrar que essa variação vai de 0 a 1. Portanto, Águas Claras aparece com 0,95%. É o lugar onde tem muita gente que ganha bem também. São moradias boas, principalmente na maioria prédios residenciais. E não dispõe, a gente sabe que tem essa questão, mas não dispõe ali de muito serviço público, como hospital, escola pública, delegacia. A gente ouviu o presidente da Associação de Moradores lá de Águas Claras que fala um pouquinho dessa colocação da cidade na pesquisa. Vamos ouvi-lo? Águas Claras recebeu com muita satisfação a informação de que é uma das melhores regiões administrativas com relação ao fornecimento de serviços aos cidadãos. No entanto, nós ainda não temos escola pública, não temos hospitais, não temos nenhuma estrutura de saúde, nós carecemos de infraestrutura básica e de vários serviços públicos. Imagina só se a gente tivesse o mínimo, que é o que deveria ter sido fornecido para nós há muito tempo. Pois é, de lá a gente segue para outro extremo, assim como aqui na estrutural a gente mostra agora o sol nascente, que aparece ali logo depois aqui da estrutural com um dos piores índices de bem-estar nessa pesquisa que foi atualizada agora pelo IPDF. A gente mostra aí, por exemplo, problemas principalmente no trecho 2, que ainda não foi legalizado, ainda tem essa questão de muito lixo, muita pista ainda que não tem asfalto e essa questão do esgoto que corre a céu aberto. Ali é o segundo pior índice, que aparece com 0,44. A gente lembra que aqui, por exemplo, na estrutural aparece com 0,37. A gente conversou com um líder comunitário lá do Sol Nascente, que fala um pouquinho também dessa colocação da cidade e lembra que ainda tem vários problemas a serem resolvidos por lá e vai falar um pouquinho dessa situação para a gente agora. Passando aqui para mostrar, a nossa realidade aqui. Comunidade que ainda não chegou à infraestrutura completa, várias quadras aqui no Sol Nascente. Nós temos algumas realidades aonde chegou as águas pluviais, o esgoto, e principalmente o asfalto, que vive bem melhor do que uma situação como essa aqui do trecho 2 do Sol Nascente. Temos aqui esgoto correndo a céu aberto, então precisamos que a infraestrutura chegue em todo o Sol Nascente. A gente conversou com um urbanista que disse que essa pesquisa em si é muito interessante porque parte principalmente da percepção do próprio morador da região administrativa que foi avaliada. Ele disse que esses números podem ser muito importantes para um planejamento, que vai ser feito aí pelo governo do Distrito Federal. Vamos ouvir. Me parece que esses dados levam a pensar na necessidade de termos dimensões, de termos instâncias de planejamento em diferentes escalas, mais articuladas entre si e também em maneiras de se fortalecer, de se estimular a autonomia das próprias regiões administrativas no sentido de captar e gerir seus recursos dentro dessa lógica metropolitana e das suas próprias especificidades. Pois é, vale lembrar, Fred, quem está assistindo, que essa pesquisa ela leva em conta um conjunto de condições ali, um conjunto de condições de vida que uma cidade pode proporcionar para a população. Não só bens e serviços que são oferecidos pelo governo, mas também a questão do consumo via mercado. Gastão vai mostrar um pouquinho novamente essa situação aqui da estrutural, da Chácara Santa Luzia, porque a gente mostra exatamente esses extremos. As pessoas aqui, na maioria elas vivem assim desse serviço de catar lixo, de reciclagem. Na época que tinha o lixão aqui, era uma principal fonte de renda dessas pessoas. Muitas, então, elas vivem de um trabalho improvisado, então não tem uma renda fixa. E, consequentemente, isso leva a todo esse, é como se fosse uma bola de neve também, As pessoas não conseguem receber um dinheiro bacana, não conseguem investir em casa, às vezes não conseguem nem comprar o alimento para o próprio dia. E aí não conseguem trazer também essas melhorias. E do outro lado, a gente sabe que essas pessoas, às vezes, vivem no improviso. A gente está vendo aqui, por exemplo, uma
um barraco construído, né? E a maioria aqui, principalmente nessa região da Santa Luzia, é assim. Então são pessoas que não conseguem investir, que não têm como pagar um aluguel, então vivem nessa situação. E aí a gente vê, né, Fred, essa situação que a gente vê aqui logo do lado, como o Sudoeste, que foi uma das mais avaliadas, bem avaliadas aí, nesse índice de bem-estar aqui do DF. Também tem isso, né? Tem tudo a ver com política pública, né, Maria Fernanda? As regiões que receberam esse índice aí de bem-estar lá embaixo precisam de investimentos, precisam de atenção do governo e tomara que isso aconteça. A gente está vendo aí uma situação super desagradável, né? Tem ali proibido jogar lixo em entulho e esse terreno onde a Maria Fernanda está abarrotado de lixo. Obrigado, Mafê.